Primeiro, agradecer a presença de todos aí. Como o Felipe apresentou, eu vou falar um pouco sobre ataques de indisponibilidade, tá? Vou me ater um tanto quanto aos ataques distribuídos. E a ideia da palestra é exatamente a gente debater sobre o que vem acontecendo nesse sentido de ataques de... obviamente, indisponibilidade é um problema, é um ataque um tanto quanto indigesto de você lidar com ele. Os ataques distribuídos, né? E para quem trabalha mais com a parte de auditoria sabe que o vetor indisponibilidade é um ataque mais fácil de você explorar, porque ele tem algumas peculiaridades que você consegue aplicar que você não aplicaria em outros ataques, né? Questão de spoofing e etc. Ele é bem trivial. E a ideia da palestra é mostrar o que tem acontecido nesse sentido. Eu vou puxar um histórico aqui de 2013, né, que é o ano passado, e a ferida que eu quero cutucar é exatamente o fato de a gente ver que os principais ataques de 2013 não tinha nada de muito sofisticado. Existe sim uma tendência de sofisticação aos ataques de DDoS, tá? Existe uma tendência, que é isso que eu quero mostrar aqui na parte de conclusão, né, já adiantando as coisas, que é a gente vê os ataques de DDoS sendo cada vez mais persistentes, cada vez mais direcionados, mas ainda existe um lastro aí de ataques que a gente vê que é básico, tá? Que é beabá mesmo, é fazer o dever de casa e tal, para se proteger. Então a ideia da palestra é essa, é mostrar um retrato do que aconteceu, tá? São dados estatísticos, eu vou mostrar aqui algumas fontes e tal, e a gente fazer uma análise em cima de tendências e tal, e tirar algumas conclusões disso. Tá? Eu gostaria, inclusive, da participação de vocês. A gente vai ter, obviamente, como de praxe, o tempo no final para perguntas, tá? Mas quem quiser fazer alguma intervenção aí no meio da palestra, fica à vontade, não tem problema nenhum, eu até prefiro, na verdade. Estou aqui sem querer ser repetitivo, né, que o Felipe já falou, mas só para quem não me conhece, meu nome é Rafael, aí tá meus contatos. Eu atuo na Claves como diretor técnico, tá? E a minha área de atuação lá, e não coincidentemente minha área de pesquisa e tal, é em cima de teste de invasão. Tá? Então, basicamente, o que a Claves faz, para quem não conhece, se vocês me permitem, é consultoria em cima de teste de invasão, a gente faz simulações de ataque e tal, e obviamente é nessa linha que eu atuo. Então, eu vou até falar de DDoS aqui, mas eu vou mostrar no final como é que a gente testa isso, como é que a gente avalia se uma empresa, se uma determinada organização tal não está preparada para esse tipo de coisa, a que nível de ataque ela consegue se proteger e etc. É nessa linha que a gente vai atuar. Bom, essa é a nossa agenda. Eu vou dar uma visão geral de DDoS, né? Não vou entrar em terminologias e tal, que acho que isso é comum para todo mundo, mas vou dar uma visão geral do que tem acontecido. Vou falar um pouco da anatomia dos ataques, né? Como é que são esses ataques que acontecem. A gente vê muitas estatísticas, né, de o maior ataque da história de DDoS, derrubou, a organização tal foi vítima de DDoS, a causa tal causou um DDoS de botnet, ou seja lá qual foi a motivação. Mas o que acontece efetivamente? Que tipo de ataque é esse? Qual foi o que causou aquilo? Qual foi o vetor utilizado? Foi uma vulnerabilidade explorada? Foi meramente inundação? Então a gente vai ver como é que funciona a anatomia desses caras. Depois vamos falar sobre testes e prevenção. Como é que você testa, como é que você valida a sua resistência mediante um ataque desse? E como é que você previne? Que é o mais importante. Vamos tirar algumas conclusões aí disso tudo que eu vou apresentar. Bom, então, começando essa parte de visão geral, eu trago alguns dados aqui coletados. Eu fiz um cross aqui de várias referências, na verdade, botei ali como fonte um específico, que é o Attack Map lá até o Google, que está ajudando nessa parte e tal. E peguei umas referências interessantes do 2013, né, do ano de 2013. Então a gente teve uma média aí segundo os sensores deles, né, a gente tem, obviamente, como toda estatística, como toda
dado desse tipo, você teria que avaliar melhor as métricas. O que ele caracteriza ataque DOS para início de conversa? Que isso é até uma coisa que a gente vai discutir aqui na parte de prevenção. Como é que você está analisando o tráfego da sua rede? A partir de que momento você caracteriza aquilo como um ataque? É questão de caracterização e tal. Mas, independente disso, ele tem uma estatística ali de 2.000 ataques por dia. Quem quiser dar uma olhada depois no site, tem algumas estatísticas interessantes. Ele diz o valor médio de um aluguel de uma botnet no mercado negro para um ataque de um final de semana e etc. Então, tem algumas métricas lá que eles buscaram. Mas o que eu achei interessante é o seguinte, a quantidade, tá, que pode parecer, a gente vê a mídia atuando muito pontualmente, né? Aconteceu o ataque tal, e se você for analisar de maneira mais ampla, é recorrente e é frequente, né? Inclusive, tem uma outra estatística que eu não coloquei aqui, mas que 60% por volta, né, de 60% dos alvos são recorrentes. Né? Então, você tem aqueles caras que realmente devem se preocupar com isso. Acho que 2 anos atrás, teve uma palestra aqui no Seguinfo, nesse mesmo lugar, que falava sobre isso, né, sobre níveis de segurança. Então, dependendo de o que você... A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai pensar em modelar a segurança da sua empresa é perguntar do que você quer se proteger. Né? Então, tem certos nichos, né, certos linhas de negócio que uma determinada empresa pode atuar, que ela automaticamente ela já tem que se preocupar com o ataque de DDoS, seja por causa, por exemplo, sites governamentais é muito alvo, aí por questões políticas, ou seja lá qual for, questão de concorrência e uma série de outras coisas. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar ali é essa questão da recorrência, né? A média é de 2.000 ataques por dia. Ataques estão acontecendo a todo momento, independente desses que periodicamente pontuam aí na mídia não especializada. Outro ponto que esse a gente vai discutir também na parte de conclusão, eles vêm crescendo em termos de persistência e taxa. A gente analisou uma série de ataques, teve muitos, assim, eu não me lembro o número absoluto, que aconteceram em 2013. Né? Teve muitos ataques, tiveram muitos ataques de DDoS em 2013. E você vê um crescimento na taxa necessária. Obviamente, se você puxar o histórico aqui de ataques de DDoS, você começa lá no ping da morte, né? Que é um ataque extremamente inocente hoje em dia. Então você tem uma evolução por questões óbvias. Hoje em dia tem certos ataques que antigamente caracterizavam negação de serviço, hoje em dia não caracterizam. E o que eu chamo mais... Então a taxa eu acho um tanto quanto natural. Né? É essa corrida de hardware. Quanto mais barato é o hardware, né? Quanto mais fácil é uma empresa ter uma estrutura melhor e maior, obviamente maior vai ter que ser o ataque para conseguir derrubar aquilo. Tá? E lembrando que essa facilidade de acesso à infraestrutura corre para os dois lados. Do mesmo jeito que a empresa facilita o acesso a hardware e tal, facilita para o lado negro da força também conseguir mais hardware e etc. E aí a gente vê algumas coisas preocupantes do tipo caso clássico de botnet. Se a gente fosse taxar aqui um cenário canônico de DDoS, são uma botnet, que são máquinas ao redor do mundo, infectadas, obviamente, na maioria das vezes, na maioria absoluta das vezes, o dono da máquina não faz ideia que ela está participando daquela botnet. Isso a gente vai, vou até entrar no outro ponto, mudou em alguns casos, né? Mas por definição de botnet, né, que é o coletivo de bot, que é a tradução para a literatura daqui a gente usa máquina zumbi, é uma máquina que o usuário está lá, usando ela normalmente, e ele não faz ideia que ela está executando algumas tarefas maliciosas. E a gente tem visto uma migração de botnet nesse sentido, que quando eu falo uma botnet nesse sentido, o que a gente pensa? Máquinas de desktop, máquina de usuário e tal. Que aí também entra, se você for cavucar mais a origem, é efeito colateral de banda larga, é efeito colateral de um monte de tipo de acesso, que é extremamente positivo, mas que causa esse tipo de coisa. Quando você tem o cidadão tem um desktop em casa, tem um poder de processamento muito maior do que ele tinha 5 anos atrás, tem um poder de memória muito maior do que ele tinha 5 anos atrás, ele tem um poder de conectividade muito maior do que ele tinha 5 anos atrás. Então, isso tudo
influencia para que o ataque de botnet seja muito mais perigoso hoje em dia. Mas a gente ainda tem observado uma questão de migração, de você sair. A gente vai falar aqui dos ataques de amplificação, que é um caso à parte bastante interessante, mas independente de ser amplificação ou meramente flood, né, inundação, a gente tem essa migração de não só estar se preocupando com máquinas desktop infectadas, como em cima de vulnerabilidades em cima de servidores, que por padrão é um hardware melhor, por padrão é uma tecnologia melhor para fazer esse tipo de coisa. E isso demonstra, pelo menos na minha opinião, um crescimento na persistência. Porque botnet, você pode partir do princípio que é oportunismo. O cara joga um phishing lá na rede, manda para 1 milhão de pessoas. Se 100 mil responderem, né, uma taxa aí de 10%, ele está no lucro. Uma botnet de 100 mil é uma botnet relevante. Quando você passa a partir do princípio que a sua botnet é de servidores, você tem um monte de... Pensando o Criminal Minds, né, o lado negro da coisa. Mas você parte do princípio que a botnet que você quer criar é de servidores, por quê? Você tem uma disponibilidade de 24 horas, você tem um hardware melhor, você provavelmente vai ter uma conectividade melhor. Mas você precisa de uma certa persistência, porque não é tão fácil, você não consegue invadir um servidor web mandando e-mail para alguém. Tá? Então, exige uma certa persistência, existe um certo foco em cima de alvo e tal. Então, isso é que a gente tem observado que é um ponto crítico, né, na evolução desses ataques. E a taxa, como eu falei, é um tanto quanto natural. E só um ponto que eu acho interessante frisar é a questão do conceito de botnet. Botnet, como eu falei, por definição, né, botnet coletivo de bot. Né? Bots são máquinas zumbis que supostamente o usuário, o responsável pela máquina, não tem ideia de que ela está participando daquilo, né? Ela recebe instruções de um atacante e tal. A gente tem alguns casos onde esse conceito, pelo menos esse conceito da falta de consciência do usuário mudou um pouco. Um caso clássico que eu acho que vocês devem lembrar é o caso do Wikileaks, que foi uma operação chamada Payback, se eu não me engano. E quais foram os casos mais interessantes desse ataque, tecnicamente falando, né? Não estou aqui apoiando causa nenhuma. Mas era a questão de ser uma botnet voluntária, né? Se é que isso faz algum sentido. O que seria uma botnet voluntária? Não existia invasão. Ninguém invadiu ninguém para conseguir para que aquele node ali, que aquele host fizesse parte da botnet. Ele se inscrevia, se ele estava nessa botnet, né, em apoio à causa, seja ela qual for. Tá? E aí tem outros casos, tecnicamente, quem quiser dar uma olhada depois no histórico disso é interessante, ele usou a API do Twitter, algumas coisas mais interessantes, né? Controle de botnet geralmente é IRC, mas você vai ver que a API do Twitter é mais uma prova de conceito, porque funcionalmente ele não é válido, muito melhor IRC e tal. Mas então tem essas evoluções, a gente tem botnets voluntárias, né? O hacktivismo ainda impera como uma das principais causas e motivações de ataques de DDoS e etc. Então a gente vê muita mobilização na internet em cima desse tipo. Existe até uma certa defesa que é ronda, né? Você ficar rondando na internet e ver o pessoal marcando de fazer ataque e etc. E outra questão é que 1/3 do tempo de disponibilidade foi causado por ataques. Então a gente tem aí boa parte dos problemas de indisponibilidade está envolvendo defesa de segurança, né? Não necessariamente a performance, hardware e etc. Bom, isso aqui na noite de ontem, né, eu comecei escrevendo esse slide como e hoje, só que como é em tempo real, eu botei na noite de ontem para ser um pouco mais fiel. Esse é um site que supostamente monitora as atividades de rede, né, com os sensores dele espalhados. Então, obviamente, a gente vê focos, né, como eu falei aqui que o avanço das botnets, o crescimento de taxa, uma série de efeito colateral, é nesse sentido. Você vê que os lugares que têm uma tendência maior a ter tecnologia e tal, eles obviamente vão ser um ponto mais comum de originar ataque, de ser foco de ataque, etc. Então isso era como é que estava ontem, eu não lembro exatamente a hora, mas por volta das 9 da noite talvez. Tá? E aqui falando sobre anatomia. Estatisticamente falando,
a maioria dos ataques ainda é em cima de floods, né? O velho conhecido flood, que é a inundação por si só. Tá? Por que é interessante entender essa questão de anatomia? Né? Como eu falei aqui da minha linha de atuação e da minha empresa, etc., é natural vocês acharem que tudo aqui vai tender para como você testa isso. E é exatamente por isso que você tem que entender a anatomia. Não adianta eu falar, por exemplo, surgiu um ataque novo, ultramoderno, hollywoodiano total de DDoS. Ou de DOS, que seja. E aí, beleza, vou testar se minha infraestrutura está preparada para isso. E, de repente, ela está. Só que aí, às vezes, você vai ver o básico, tá? O feijão com arroz ali de ataque, ela não se prepara. Então, você precisa ver o que acontece na prática, né, o que tem acontecido para você conseguir se proteger. Então, os principais, grande parte ainda é o flood, que é a inundação, né, TCP flood, SYN flood, esses básicos que é uma abertura de inúmeras conexões com a máquina, mais do que ela está disposta a aguentar. Você tem os ataques híbridos, que geralmente é um pouco mais inteligente, né? Porque ele gera... Isso também é interessante para a questão de assinatura. Quando a gente fala de ataque híbrido, a gente não está só falando de volume, quando a gente está falando de qualidade, está falando de tráfego anômalo, tráfego não esperado e etc. Geralmente isso pode causar um certo custo computacional para tratamento. Isso é uma outra vertente muito forte de DDoS. Por um exemplo... A gente pode discutir aqui, vocês podem pesquisar depois, os low lorries, né? Os low lorries o amplification, talvez seja um exemplo mais relevante aqui com a aplicação. É um ataque que você consegue com menos... Você não, né? Porque o atacante. O atacante consegue, com menos custo computacional, gerar algo que vai ter um dano muito maior lá, ou seja, que vai demandar um recurso muito maior para quem está tratando aquelas requisições. Então, essa é a métrica. A gente já saiu de um tempo, talvez há 10, 15 anos atrás, você conseguia fazer 1 para 1. Né? Era corrida armamentista de hardware. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa de inteligência. A não ser que você tenha um recurso infinito e tal, mas o mais natural é que você embuta um pouco de inteligência no seu ataque para que você consiga, num custo menor computacional, gerar um custo maior, demandar um custo maior para quem está tratando. E os ataques de amplificação é exatamente isso. É você usar protocolos que prevêem uma certa recursividade e você usar isso para amplificar o seu ataque. Ou seja, uma requisição que você faz chega no alvo final como 700 vezes, que a gente vai ver que é uma taxa média aqui do ataque de NTP, por exemplo, que foi um dos últimos aí a aparecer em cima de amplificação. As questões dos alvos. Quais são os principais alvos? A gente tem visto ataques governamentais, isso historicamente sites, às vezes não tem nem um critério específico, basta ser .gov e já acaba caindo nas causas políticas de atuação dos ataques. Banco também, motivos óbvios, né? É vitrine para isso, é ataque natural. E uma coisa que tem acontecido bastante, que tem chamado um pouco a atenção, e talvez chame atenção até para a falta não estou julgando nada, mas para a falta de complexidade dos ataques, é que os provedores de serviço, um dos que vem mais crescido como alvo de ataque são os servidores de jogos, né, servidores de games. Você vê que não é algo que... Beleza, cada um dá importância para o jogo que achar que deve, mas eu não estou falando nem mais de segredo de Estado, nem de dinheiro de ninguém, eu estou falando de jogo. E já é motivação para ataques de DDoS. A gente viu um crescimento. Em 2013, teve pelo menos 4 ou 5 grandes indústrias de jogos, esses jogos online, que sofreram esses ataques, desde pôquer até jogos de essas realidades virtuais e tal. E empresas privadas, obviamente, isso tem ataque de concorrência, espionagem industrial, uma série de outras coisas que a gente já conhece. Bom, aqui alguns principais ataques que aconteceram no ano de 2013. Eu coloquei aqui só para a gente dar uma pincelada sobre causas, né? Então, por exemplo, a gente teve em 26 de dezembro, talvez o último grande ataque de 2013, um ataque que foi meramente depois do Natal. 26 de dezembro foi um ataque em cima de empresas de comércio, etc. O Payback, por exemplo, que eu falei, teve uma causa, não sei se vocês acompanharam, era do Wikileaks. Era uma retaliação à acusação sobre o cara lá que era responsável pelo Wikileaks, da galera que apoiava a causa dele, seja ela
qual for, a gente teve ataques. Deixa eu ver aqui qual foi. Isso aqui é laser? Não. É. Em 2 de outubro foi ataque em cima das Filipinas. Ataques ao site do governo. Tá? Então tinha toda uma causa política. Então a gente teve outros ataques aí envolvendo diversas motivações, tá? Mas que se enquadram naqueles principais tópicos que a gente viu. Bom, o ataque de amplificação, que é um caso mais interessante que eu queria discutir aqui com vocês. Hoje em dia é uma das principais ameaças. Tá? Hoje em dia, os ataques de inundação, embora ainda boa parte das vezes eficientes, são considerados tanto quanto ingênuos, né? Tem coisa mais inteligente que isso. E também não pode ser algo meio bruto, do tipo, então eu boto mais hardware e assim eu consigo, e etc. Os ataques de amplificação são realmente preocupantes por um pequeno... Aí, o que eu quero mostrar aqui é que o atenuante do ataque de amplificação não atenua tanto assim. Qual que é o atenuante de um ataque de amplificação? Você precisa de um servidor vulnerável. Um servidor que esteja configurado vulnerável a amplification. Tá? Só que isso não atenua tanto porque, segundo o próprio Open Resolver Project, que é um projeto de estatísticas e tal, que fala sobre resolvers e tal, existem no mundo 25 milhões de sites Open Resolvers, ou DNS, tá? Que eu estou falando, acho que faltou uma tag ali. Existem 25 milhões de servidores DNS que são Open Resolvers, ou seja, qualquer um pode ir lá e fazer a requisição DNS e que são vulneráveis à amplification. Então essa restrição de, mas para isso ele precisa de um servidor vulnerável, não é tão atenuante assim. Tá? E quando a gente fala de NTP, que foi um caso que surgiu um tanto quanto mais recente, o DNS, se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que foi o primeiro caso relevante de amplification e tal. O NTP é um tanto quanto mais recente. A gente está falando de 400 mil servidores NTP vulneráveis ao redor do mundo. Isso é estatísticas desse pessoal e nos sensores dele. E já foi relatado amplificações de até 700 vezes. Ou seja, você diminui em 700 vezes a sua necessidade de hardware. Porque eu consigo, a partir de uma requisição, amplificar ela 700 vezes. Através da exploração de um desses pontos aqui. E as questões de testes e prevenção, como é que a gente se protege disso, o que a gente tem que verificar. Primeiro ponto, questão de testes, né, que é algo minha zona de conforto. Simular as técnicas mais comuns e as tendências. Quais são as técnicas mais comuns? Não adianta você pensar lá na técnica mais ninja de todas, se você não se preocupa com o básico. Então, você pegar essas técnicas dadas como básica, porque, repetindo, né, uma das coisas que preocupa nas estatísticas é você ver que ataques inocentes, como SymFlood e tal, que são triviais de implementar, ainda conseguem sucesso. Sucesso no sentido de conseguir disponibilidade no alvo e tal. Então, não só você tem que simular essas técnicas mais comuns, né, que são, como já são técnicas mais antigas e tal, é trivial de você identificar, como as tendências. Né? Qual que é a tendência hoje em dia? É as questões de amplification. Como eu falei, está crescendo muito a questão de persistência. Então tem todo um trabalho de... Ele vai atrás do alvo, vai procurar uma vulnerabilidade que cause DDoS, que cause negação de serviço, não necessariamente distribuído e tal. Mas existe toda uma persistência, uma profundidade no ataque. Essa é a tendência. Né? Mas por que isso é uma tendência? Essa tendência só se realiza se fizerem o dever de casa. Porque se ninguém se proteger das técnicas mais comuns, não tem por que evoluir a técnica de ataque. Tá? Então é preciso que você comece de baixo, né, testando as técnicas mais comuns de SymFlood, e depois você testando a sua resistência mediante ataques um tanto quanto mais complexos. Outra questão é reproduzir características, taxa, tipo, distribuição e etc. É aquele ponto. A primeira coisa que você tem que fazer é saber o que você quer se proteger. E essa questão de teste vai bem na parte de defesa também, de prevenção. Porque a partir do momento que você consegue cercar de maneira relativamente precisa quem é seu tráfego legítimo, né? Na verdade, você vai pelo complementar, né? Quem é seu tráfego anômalo, você consegue bloquear de maneira mais imediata. Então, é esse ponto que você tem que chegar. Qual é a taxa de tráfego que, para mim, caracteriza uma ameaça de indisponibilidade? Repara que não precisa ser um ataque.
né? Você pode ter simplesmente um erro de dimensionamento de hardware. Você tem lá um tráfego normal, um tráfego médio de X, e por algum motivo pontual você teve 100x num determinado período do dia, seja por uma ação de marketing ou qualquer outra coisa. E o seu site não aguentou, indisponibilidade. Então você tem que saber caracterizar quando que algo é realmente um ataque. Seja por taxa, seja por tipo. Se você consegue cercar, qual tipo de requisição que você precisa receber? Precisa receber esse tipo de requisição. Então qualquer coisa fora disso caracteriza tráfego malicioso, né? Ou distribuição, você pode fazer por origem. Se você não vende para fora, não tem por que aceitar a IP de fora, né? Se você vende para um determinado país, você libera só para aquela faixa, você limita os outros. E nas questões de teste, convém que você consiga simular a taxa que não é bem-vinda, o tipo de requisição que não é bem-vinda e principalmente a distribuição que não é bem-vinda. Esse foi talvez o maior desafio. Uma coisa que a gente observou na Claves, né, durante as consultorias, era exatamente esse gap entre... Quando a gente fala de DDoS, é assim que funciona. Quando a gente fala de um teste de invasão e vai simular um ataque de disponibilidade, é diferente. Porque você está falando de DDoS, você está falando de milhares de máquinas que foram infectadas ao redor do mundo inteiro e estão fazendo um ataque ali. Quando você está falando de teste de invasão, você está fazendo de 1 para 1, né, que é um IP catalogado e etc. E o que a gente observou, né, o que a gente evoluiu em termos de solução, foi exatamente a gente conseguir criar uma nuvem que caracterizasse... Não é uma botnet, porque botnet tem todo um sentido diferente, porque não são bots, né, mas é uma rede que a gente consegue escalar e conseguir não só a taxa, né, o tipo você não precisa de distribuição, mas a gente consegue escalar o hardware para conseguir ter uma taxa de ataque coerente com o que a gente quer testar e principalmente distribuição. E você tem estatísticas um tanto quanto mais claras, do tipo, a sua infraestrutura é vulnerável a ataque de disponibilidade quando o tráfego é a partir da taxa tal, do tipo tal e vindo de tal lugar. Então é esse nível de precisão que você consegue chegar em testes desse tipo. E, obviamente, se você está falando de auditoria, você consegue modelar e testar testes mais profundos, que seria já a questão das tendências. Que é você, analisando a infra, você vê, beleza, se o cara tiver o mínimo de acesso às informações da infra, se ele fizer um mínimo de trabalho de inteligência, de sondagem, de mapeamento, com as informações que ele obtiver, o que ele consegue modelar em cima de vulnerabilidade, em cima de... Em outras coisas, algumas peculiaridades da sua infra. Então, na auditoria é comum que você consiga modelar também os ataques mais profundos. E na parte de prevenção, aí já, o primeiro ponto já é um que eu já bati bastante aqui, a parte de dimensionamento e detecção. Primeiro você conseguir esclarecer o que é, a partir de que ponto caracteriza um ataque de DDoS. Né? Porque se você for usar assinaturas um tanto quanto... imediatas, você vai pegar um monte de falsos positivos. Por exemplo, se o cara fizer um crawling no seu site, já caracteriza DDoS, porque ele está fazendo sei lá quantas requisições por segundo, fizer um força bruta, etc. Então você tem que saber caracterizar exatamente a partir de que momento que aquilo começa a causar para você um risco de indisponibilidade. Tá, então essa parte de dimensionamento do que você precisa ter a nível de tráfego legítimo e detecção, que é a partir de que momento você consegue identificar que aquilo ali é uma tentativa de ataque ou pelo menos que você está sendo ameaçado em termos de indisponibilidade. As restrições de acesso, a partir do momento que foi o que eu falei aqui nas questões de delimitar taxa, tipo e distribuição, a partir do momento que você consegue limitar, enumerar claramente quem são os seus usuários legítimos, né? Você consegue restringir o que não é, né? Seja por localização, seja por tipo de tráfego ou qualquer coisa parecida. A questão da proteção da origem de conteúdo, tá? São algumas soluções que a gente tem visto hoje em dia, até de mercado e tal, que são bem eficientes, que é você ter toda uma infraestrutura que protege a origem do conteúdo em si, né? Você tem o conteúdo armazenado em um determinado servidor, e você tem distribuidores de conteúdo, e esses distribuidores de conteúdo é que seguram a onda dos ataques, e eles podem ser flutuantes, que é o próximo ponto, a infraestrutura flutuante, eles se entendem em termos de balance, em termos de redundância e etc. Então, essa é a maneira, a sugestão de prevenção, tá? O DDoS é algo extremamente indigesto de você se proteger sozinho. Você sozinho, que eu digo, na ponta.
né? Não dá para fazer corrida de hardware. Deixa eu falar, eu tenho o meu hardware elástico porque eu uso cloud. Aí beleza, aí o cara chegou, você tem lá uma taxa X, o cara passou disso, você aumenta seu hardware, etc, etc. Você não consegue fazer isso infinitamente. Tá? Não é a maneira mais inteligente. Também não é a maneira mais inteligente você fazer bloqueios, porque você vai matar refém. Se você está lá, como eu falei no início, né, ataque de DDoS, o ataque de disponibilidade é trivial o cara fazer spoofing, ele não precisa dar resposta. Então, fatalmente, se você bloquear por assinatura, passou de tantos por segundo, eu bloqueio. Ele vai spoofar uma faixa inteira de um país que você vende, você não vai conseguir mais acessar dali. Então, você vai acabar bloqueando quem deveria estar acessando. Então, a maneira você protege a sua origem do conteúdo, e você tem toda uma infraestrutura que flutua para se proteger contra as inundações, dependendo de onde ela vem. Aqui são só alguns exemplos, na verdade era para esses ataques que eu vim falando, né? Alguns tipos de ataque que você pode fazer, SymFlood, etc. É mais naquele slide de testes mesmo. E aqui para fechar, as conclusões, alguns pontos um tanto quanto preocupantes, cada vez está mais comum ataques de DDoS. Se você pegar a estatística dos últimos, sei lá, pelo menos 5 anos, ou 3 anos, eu acho que foi o que eu olhei, é crescente, nunca descansou, nunca diminuiu, é crescente cada vez mais. Então, cada vez é mais comum ataques de DDoS. Tem um certo alarde quanto a isso, demasiado, na minha opinião. Em disponibilidade, você precisa ver a origem do negócio para ver que impacto realmente é a disponibilidade. Mas é cada vez mais comum. Os ataques são cada vez mais poderosos, né, por essa questão natural de acesso a hardware, acesso à banda, ou porque a disponibilidade, no final das contas, é esgotamento de recurso, seja ele qual for. E eu coloco aqui uma ponderação que, quando necessário, são mais sofisticados, né, existe esse ponto de que a gente ainda peca um pouco em termos de cultura. Os ataques não tão sofisticados ainda são eficientes, tá? Mas quando preciso, tem casos de ataques sofisticados, ataques profundos, etc. E talvez o principal é cada vez mais persistente. A pessoa está usando, os atacantes estão começando a usar toda essa facilidade que se tem em disparar ataques de DDoS para causas mais persistentes, para alvos mais específicos, não em cima de oportunismo, gerando a metralhadora giratória sem nenhum tipo de alvo específico. Então, essas são as conclusões que a gente chega vendo os ataques, a forma como eles estão crescendo, tanto os alvos a nível de países, a nível de tipos de serviço, a nível de qual serviço, né, qual a porta que utiliza, etc. Então, a preocupação vem bem nessa linha, assim, eles estão cada vez mais frequentes, cada vez mais poderosos a nível de taxa e tal. Estava até comentando com o pessoal no Coffee Break, quase que toda semana sai a notícia do maior ataque de DDoS da história. Então está cada vez mais comum, está cada vez mais poderoso, não tem, o natural é que isso aconteça, mas o principal se precisar, eles vão ficar mais sofisticados, é aí que a gente tem que atentar, são essas tendências que a gente tem que estar antenado, e a questão de cada vez mais persistente, que é essa questão de ter um alvo específico, ele vai correr atrás de uma falha, ele vai correr atrás de outros desdobramentos ali que chegue à condição de negação de serviço. Aqui estão algumas referências, tá? Esse slide vai estar disponível, como o Felipe falou, está sendo filmado, mas vocês vão ter acesso ao material. Algumas referências que eu usei para pegar essas estatísticas. O Digital Attack Map é esse que tenta monitorar os ataques acontecendo e tal. O Open Resolvers faz um estudo bem legal sobre essas questões de DNS, Vulnerable Amplification e algumas outras coisas. Aqui é um alerta do CERT, lá dos Estados Unidos, sobre ataques em cima, sobre o aumento de ataques em cima de flood simples, floods do DP, fala aqui de SymFlood também vale a pena a leitura. Aqui são duas notícias relevantes, uma da Net Security, eu não lembro agora quem é quem, e outra do Seguinfo, né, que é um blog muito interessante, quem não conhece deveria conhecer, e falam sobre casos de ataques de DDoS em cima de data center, em cima de estatísticas de alvo e tal.
E por último, a Akamai lançou, esse aqui é do terceiro quarto do ano de 2013, eles lançaram um relatório chamado State of the Internet. E aí lá fala sobre estatística, lá tem umas estatísticas bem interessantes em cima de países origem de ataque, que é interessante para aquela questão que eu falei de distribuição. Se você tem lá os países que são mais comumente origem de ataque, e isso casa com países que você não tem nenhum tipo de relação comercial, você pode bloquear aquelas origens e etc. E também tem muita coisa em cima de alvo, né? Os serviços mais comuns e uma série de outras coisas. Então também vale a pena uma lida nesse tipo de boletim. Aqui tem algumas referências da Claves. Quem tiver algum interesse, SlideShare fica as nossas apresentações, inclusive essa, em breve. Twitter, Facebook, YouTube. E aqui fica o meu muito obrigado. Não sei se eu estourei muito tempo. Se tiver algum tempo para perguntas, mas de qualquer maneira, obrigado.